Você sabia que mais da metade das emissões de gás carbônico ocorreram nos últimos 30 anos? E que o Brasil é o quarto país que mais emite esse gás no mundo? Pois então, em 2021 foram emitidos 36,6 bilhões de toneladas desse gás na atmosfera. E por isso os últimos 7 anos foram os mais quentes da história. Segundo o documento divulgado no dia 18 de maio desse ano pela Organização Mundial Meteorológica, 2021 teve os maiores níveis de temperatura e acidez dos oceanos da história. Mas o que as emissões de CO2 e a acidez dos oceanos têm a ver uma coisa com a outra? Quer saber mais? Então vem comigo. Meu nome é Vanessa. Sou professora de Química do Colégio Marista Graças. Vem pro Marista Mais. Então, pessoas, preparados? Mas antes de qualquer coisa, antes de começar de verdade, a gente precisa relembrar alguns conceitos muito importantes dentro dos cálculos químicos, que é o que nós vamos estudar no episódio de hoje, que são as leis ponderais. Nós vamos estudar relembrar duas. A primeira é a lei de Lavoisier. Essa lei me diz que uma reação que ocorre em ambiente fechado, a soma da massa dos reagentes é sempre igual à soma da massa dos produtos. Tipo uma balança, que tem que ficar sempre equilibrada, certo? Lembra daquela frase, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Pois é essa mesma da que a gente está falando. A segunda lei que nós vamos estudar hoje é a lei de Proust. Proust dizia que a massa dos reagentes e a dos produtos que participam de uma transformação química interagem entre si sempre na mesma proporção. Essa lei também é conhecida como a lei das proporções fixas e é uma das mais importantes para a gente conseguir desenvolver o raciocínio químico do cálculo químico que a gente vai ver hoje, certo? Então, para entender um pouquinho melhor e visualizar um pouquinho melhor o que eu estou falando, vamos para o experimento. Muito bem, então. Agora a gente separa os materiais. Nós vamos precisar de uma balança de precisão. Ela precisa ter pelo menos uma casinha depois da vírgula. Tubos de ensaio, bicarbonato de sódio, que a gente encontra em qualquer supermercado, e vinagre. E também uma garrafinha com tampa, que dê para deixar o nosso sistema bem fechado e bem vedado. Vamos lá então. Primeiro, nós vamos adicionar na garrafinha plástica um pouco de vinagre. Não tem uma medida certa. Eu só preciso de um pouco para a reação poder acontecer. Muito bem. Segundo passo, colocar uma ponta de espátula de bicarbonato de sódio dentro do tubo de ensaio. Muito bem. Um pouquinho de bicarbonato. Feito. E agora nós vamos montar o nosso sistema reacional. A gente coloca o tubo de ensaio dentro da garrafa. E agora a gente precisa fechar bem para que nada que seja produzido dentro da garrafa escape. Nesse sistema eu vou ter bicarbonato e vinagre juntos, mas sem contato. Então eu vou conseguir pesar o meu sistema no início e no final da reação. Então agora, na balança, nós pesamos o sistema no início do processo, enquanto eu ainda não tenho produtos, eu só tenho reagentes. Então tá lá. A nossa massa ficou em 74,4 gramas.
Agora chegou o momento da reação. A gente sacode bem a garrafinha, fazendo com que todo o bicarbonato entre em contato com o vinagre. Essa formação de bolhas, essa efervescência, é uma das evidências de que aconteceu uma reação química nesse processo. Nesse caso, nós temos a formação de um gás. As bolhas são evidências de que se formou um gás na reação química, certo? Então, mistura bem e a gente pesa novamente. E agora a gente precisa esperar estabilizar a balança e nós chegamos lá aos 74,4 gramas. Aqui a lei de Lavoisier se aplica, certo? Então aqui nós temos que a soma das massas dos reagentes realmente é igual à soma da massa dos produtos. Agora, no segundo momento, a gente percebe que a garrafa está estufada, então nós vamos abrir a garrafa e deixar escapar todo esse gás formado na reação. Então, lá, mais bolhas, deixa a reação terminar. Depois do desaparecimento das bolhas, a gente pesa novamente. Então, pessoas, 73,8. Essa diferença é exatamente a massa do gás formado durante o processo, certo? Agora vamos para o quadro. Mas afinal, o que aconteceu aqui? A reação do bicarbonato de sódio e o vinagre formam o acetato de sódio e o ácido carbônico. Porém, esse ácido ele é muito instável e acaba se decompondo em água e gás carbônico. Por isso, as bolhas que nós vimos durante a reação. Agora vamos analisar as massas molares das substâncias envolvidas. Elas vão nos dar a proporção entre as substâncias da reação. Percebam que a lei de Lavoisier se aplica aqui. A massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Na reação que fizemos anteriormente, a diferença entre a massa inicial e a massa final depois que a gente abre a garrafa nos dá a massa de gás carbônico produzida, que equivale a 0,6 gramas. Utilizando a lei de Lavoisier e mantendo a proporção entre produtos e reagentes, nós conseguimos, por regra de 3, descobrir a massa de água formada junto com essa massa de gás carbônico. Então, se 18 gramas a partir das massas molares, se 18 gramas de água são produzidos com 44 gramas de gás carbônico, X serão produzidos com 0,6 gramas. E eu acho, então, 0,25 gramas de água. E seguindo esse mesmo raciocínio, nós conseguimos descobrir a massa de todas as substâncias envolvidas nesse processo. E a lei de Lavoisier continua se aplicando. Mas o que tudo isso tem a ver com o aquecimento global e a acidez dos oceanos? Nos últimos 30 anos, o consumo de combustíveis fósseis aumentou consideravelmente na produção de energia, nos meios de transporte, indústria e em vários outros contextos. Todas essas ações, juntamente com as queimadas, aumentaram os níveis de CO2 na atmosfera. Só em 2021, foram emitidos 36,6 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. A inclusão das emissões provenientes das queimadas colocou o Brasil em 4º lugar no ranking de países que mais emitem CO2 no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, Rússia e da China, que comunicou que irá diminuir as suas emissões só a partir de 2030. Além de contribuir para o aquecimento global, todo esse CO2 também aumenta a acidez dos oceanos. Isso porque 30% de todo o gás carbônico emitido é absorvido pelas águas do oceano. Ao entrar em contato com a água, o CO2, por ser um óxido ácido, forma o ácido carbônico. Fazendo as contas de quanto CO2 os oceanos são capazes de absorver, temos que 30% das 36,6
bilhões de toneladas emitidas em 2021 equivalem a 10,98 bilhões de toneladas absorvidas pelas águas do oceano. Seguindo a proporção dada pela equação acima e utilizando as massas molares do gás carbônico e do ácido formado, aproximadamente 15,5 bilhões de toneladas do ácido foram produzidos em 2021. O impacto dessa produção está na formação de íons H+. Nesse vídeo produzido pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional, empresa ligada ao governo estadunidense, a previsão é de que em 2094 o pH dos oceanos decaia em média de 8,1 para 7,8. Nessas medidas, conchas e corais, que são formados por carbonato de cálcio, se desgastam muito mais rápido, comprometendo todos que dependem dele. Então, minha gente, quando comparamos as emissões provenientes da queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, e do etanol, que é um combustível renovável, percebemos que ambientalmente o etanol é mais vantajoso porque, além de fazer parte do ciclo do carbono, ainda emite menos gás carbônico para cada mol de combustível queimado. O uso de combustíveis fósseis injeta carbono na atmosfera, que vai contribuir para o aquecimento global, aumentar a acidez dos oceanos e, dessa maneira, pouco a pouco, a vida marinha vai sendo destruída, até o dia que chegará, então, no ser humano. Então, pessoas, espero que vocês tenham gostado desse episódio. Todos os links das reportagens e os vídeos usados estarão disponíveis para vocês num material de apoio, juntamente com os exercícios para vocês desenvolverem o conteúdo. Beijos a todos vocês, bom estudo, boa prova e até mais!